que ela glamorizou a nossa velhice. Exato! Ela conseguiu dar um, né? Uau! Dar né? Um uou! Um up legal. É. Mas é. Ai. A gente se viu pouco, mas ela está naquela fase que ela quer gravar tudo, filmar tudo. E eu comecei uma campanha com a Nestlé. Ó, vamos lá, ó. Vou começar a contar a contagem. Aqui. Exatamente. Bonitinho. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde, sessentônico e sessentônicas. Sejam muito bem-vindos nesse nosso 47º Sessentônica, nessa tarde fria, ventosa de Porto Alegre. Uma tarde em que hoje eu tive que vir para a casa da minha irmã, porque na minha casa, onde eu estou em quarentena, desde março, vejam só, durante a noite foi com tanto vento que não tinha mais energia elétrica e eu tive que achar um outro lugar para me refugiar, porque eu não podia perder o dia de hoje, esse programa tão especial para falar com uma pessoa tão maravilhosa e tão querida como a Rosângela Marcondes, uma mulher que, depois dos 60 anos, sem medo do tempo ocioso, ela foi lá se fazer novos projetos, foi lá desenvolver novos sonhos, uma trajetória de inspiração para outras mulheres singulares como ela. E veja só, está ela aí, autora de 2 projetos, o It Avó e o Domingo Açucarado, que tem mais de 163 mil seguidores no Face e no Insta. Vai lá, dá uma olhada, são projetos maravilhosos. E a Rosângela, que está conosco aqui hoje, ela desenvolveu nas últimas semanas um projeto lindo, com entrevistas maravilhosas, com adultos, crianças e adolescentes, para escutá-los. Veja só, para fazer uma escuta com eles, sobre como eles percebiam a respeito da velhice. E essa escuta foi tão linda, né? Eu assisti, não consegui assistir todas, assisti algumas dessas conversas e me encantei. Oi, Rosângela, seja muito bem-vinda. Estou muito grata por ter você aqui conosco aqui no Sessentônica. Obrigada por estar com a gente aqui, né? E que bom. Eu queria começar a nossa conversa, né? A gente vai chegar lá nas tuas entrevistas que tu fizeste nas tuas lives, mas eu gostaria de começar a nossa conversa para que a gente pudesse entender a tua trajetória. Como é que surgiu o teu... quem é a Rosângela, né? Como é que tu chegou, porque teus projetos It Avó e Domingo Açucarado, eles começaram antes ou depois dos 60 anos? E como é que tu começou esse projeto? Veio da onde essa iniciativa? Olá, é um prazer enorme estar com vocês. Que alegria profunda, porque eu tenho amor por essa cidade, eu tenho amor por esses projetos todos de dar voz para os 60 a mais, dar voz para as pessoas que estão se reinventando. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito feliz, muito animada com a vida. Eu tenho uma filha que chama Poliana, mas eu acho que eu sou muito mais Poliana que ela, porque eu sempre enxerguei o belo em tudo que eu fazia. E o domingo, quando eu fiz 58 anos, eu queria fazer alguma coisa, não sabia como, não tinha nenhuma experiência tecnológica suficiente, mas eu queria, conversando com a minha filha numa viagem que eu estava lá no Equador, falei, mamãe, quer fazer um blog?
E aí a minha filha falou, como assim? Você vai falar do quê? Tem que ter um segmento, ou moda, ou beleza, as pessoas querem seguir alguma conversa específica. Eu falei, não, eu sou um ser inteiro, eu tenho casa, eu tenho família, eu quero falar de tudo que me encantar. Ela falou, mamãe, não sei se dá certo, mas quer fazer, vou ajudá-la. E eu queria espalhar o bonito pelo mundo. Eu queria que o canal fosse... que alguém olhasse e se sentisse animada com aquela imagem. Então, eram imagens, sempre foram imagens bonitas que eu busco nesse universo da internet e entrego todas as manhãs e à noite com o desejo de que coloque nas pessoas um desejo de fazer igual, porque nós somos um Brasil fazedor. Nós somos muito criativos, nós somos muito fazedores, nós temos artistas de infinita capacidade em todos os segmentos. E eu queria que fosse um inspiracional, ele é um inspiracional. E o mais gostoso é que ela não entendeu, porque eu conseguia falar com a mãe, com a avó, com a filha. Os meus gráficos, eles são muito lineares, assim, porque às vezes a filha vê, conta para a mãe e fica aquela troca, e o canal funciona como um incentivo para que as pessoas façam, recriem, que faça reuso, que não jogue fora. Então, desde o começo, tinha uma coisa meio sustentável, meio de criar coisas a partir do que você tem, não de um consumo, mas isso eu fazia sem nenhuma pretensão. Eu só fazia assim, faz sentido para a Rosângela? Pode fazer sentido para a Karen, para a Maria, para a Silvia. E se forem 3, já consegui falar com alguém. Porque eu nunca tive nenhuma pretensão de chegar onde cheguei. Assim, eu fazia com tanto prazer, com tanta alegria, que eu só fazia e pronto. E a coisa aconteceu porque o mundo gosta. A gente gosta do belo, a gente gosta de ser inspirada, a gente gosta de... um dia uma médica em Brasília escreveu para mim, você me faz bem, porque eu vi uma roupa no varal. Como assim? Eu tinha colocado uma roupa voando no varal. Sim. E ela falou, você me faz bem, porque quando eu vejo essa roupa, você traz toda a minha família, você traz toda... Então, a memória, nós somos nós somos frutos de memórias muito felizes, assim. Então, quando você aciona isso traz um conforto que é maior do que palavras rebuscadas, do que conceitos mirabolantes, do que não sei o quê. Eu sempre fui as minhas hashtags preferidas são descomplica, simplifica, seja leve. Eu não sou tudo isso, porque às vezes eu me pego de mau humor, é uma chata, tal. Quem não, né? Somos humanos, né? De qualquer forma, eu gosto dessa sutileza, dessa simplicidade das coisas, né? Sem muita escrita. Eu sempre falo, traz a sua ideia. Ela pode estar fazendo falta no mundo. Traz a sua ideia. Não tenha medo de ser copiado. Traz, porque de repente você encontra parceiros, você encontra alguém que tem a mesma ideia e que fundindo com a sua vai virar uma baita ideia. Exato. Então, aquelas nossas avós ou tias rabugentas que não passavam receita, elas foram esquecidas. Agora, se você tiver essa delicadeza de distribuir, você vai ser lembrada, você alguém vai te ajudar a melhorar. Olha quanta coisa a gente ganha quando a gente compartilha, né? Exatamente. E isso foi o Domingo Açucarado, e aí veio o Itiavó, né? O Domingo Açucarado começou em 2013, e depois, quando eu fiz 60 anos, eu fiquei muito interessada em encontrar grupos, lugares que eu pudesse me ver rodeada de pessoas da minha idade. Descobri a USP, que tem aquele projeto para maiores de 60 anos. Você não vai se formar em nada, mas você vai conviver, aprender. Você pode se formar também, mas eu decidi pelas oficinas,
porque eu queria era conviver, eu queria aprender, eu queria voltar a sentar naquela carteira da escola, eu queria fazer o intergeracional, porque todos os cursos, você tem 10 estudantes e 40 velhos, idosos, não sei como fala no Rio Grande do Sul, porque é uma palavra também que não se chega a lugar nenhum. É mature, é velho. Eu adorei Portugal. São velhotes. Ai, que legal. Né? Aqui também não existe uma, digamos assim, ainda há uma discussão. E eu acho que cada pessoa tem um jeito melhor de se entender, né? Se é idoso, se é maduro, se é sênior, enfim, né? Não importa, eu gosto de velho, porque eu acho que velho é sábio. Eu conversando com a moça do Japão, ela me falou, até era uma das blusones, né? Ela me falou da sabedoria, né? O mais velho não necessariamente para eles, não é o mais velho após 60. Se a criança entra na escola com 5 e tem um de 7, esse mais velho, que tem mais sabedoria, entrega tudo para ele e é até chamado de segundo pai, parece. Mas vamos voltar lá para o avó. Vamos inventar. Quando foi, eu fiz 60 em 2015, comecei a universidade, fui para a USP, e quando foi... Aí não parei mais, porque todo mundo que entra não sai mais. Não sai, não adianta. Aqui em Porto Alegre a gente tem na PUC, né, atividades para os 60 mais, e a URGS também oferece atividades, né? Na época eu não fui para a PUC, porque é paga. Então, assim, aí o meu marido brincou comigo e falou assim, nosso dinheiro é pouco, a gente gosta de viajar, então vamos usar o dinheiro melhor. Hoje eu tenho muitos professores da PUC, na ESPM, inclusive, que é da PUC também, o pessoal, conheço bastante gente. Tenho profundo respeito por todas as iniciativas, qualquer que seja, paga, não importa, cada um se acha. E por isso nasceu domingo o Itiavó. Qual que foi a intenção do Itiavó? Eu comecei em 2015 a frequentar a universidade, congresso, porque a gente tem direito a tudo, movimentos. Aí eu falei, nossa, olha, eu preciso divulgar isso para que mais pessoas venham. Certo. Aí o Itiavó ganhou essa coisa de ser um comunicador, onde eu ia, porque eu vou em tudo, e eu comentava tudo com a esperança de que as pessoas se animassem a vir também. E também com essa pegada inspiracional, né? Sim, porque as pessoas falavam, você tem rodinha nos pés? O que você vai fazer? Por que você tem tanto desejo de ver? Primeiro, prestigiar os movimentos para que eles cresçam, para que eles ganhem força, para que o mercado entenda que mundo é esse. Então, prestigiar os amigos, porque mais do que compartilhar, você precisa estar lá. Você precisa frequentar os lugares, ganhar abraço, né? Dar abraço. Porque nós, mais velhos, queremos amigos, queremos abraço, porque de repente você não tem muito, queremos ser escutados. Então, quando você vai, quando você aproxima, você cria conexões muito felizes, assim, né? Eu falo, são conexões muito inteligentes, porque todo mundo é muito sábio. Então, assim, não importa que movimento é, de onde veio, a gente até brinca que não liga muito quem você é. É assim, o que você faz, com que você contribui para o mundo, porque de repente você é um expert em tudo e não produz, não está ali com todo aquele conhecimento, com tudo, e está morno na vida. Então, a gente não liga, eu não ligo quem é você. A gente se encanta, a gente vai descobrindo o outro, sem saber, porque às vezes você conhece, olha, ele é doutor de todas as não sei o quê. Aí você já cria uma resistência, né? Você já fica cismado de que, ai, não sei. E se você não tem essa preocupação, quem é essa pessoa? Eu penso assim, você está mais aberta... Se desarma, né?
Desarma, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, eu criei um movimento para divulgar tudo. E está crescendo, porque ele é um lugar de divulgação de tudo. As pessoas gostam muito dessa andança, dessa possibilidade de visitar tantas coisas, frequentar tantas coisas, que a gente virou uma rede muito grande, né? Porque hoje temos... Olha que sorte! Eu só estou falando com você porque, assim, eu fui para o Lab, eu fiz reinvenção do trabalho em 2016, sim. Eu fiz reinvenção com a Mária, eu fui da 3ª turma, aí depois veio Matúria, foram nascendo muitos movimentos, e tem o Lab do Sérgio Serapião, que fez a reinvenção, a gente se conheceu lá. Eu abusada antes, ainda queria saber quem é a moça, Liguei para você estava indo para sua irmã, eu acho. Olha, Karen, eu quero saber quem é você, nós vamos estar juntas. Isso! Tivemos uma conversa na estrada maravilhosa. Porque eu sempre fui assim, curiosa. Eu tenho muito gosto. Eu acho que o presente melhor que a gente tem na vida são as pessoas. Porque o que se leva dessa vida, né? O que se leva dessa vida? Se não for o que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente sente, né? As lembranças que a gente vai criando. E eu acho que é isso. E por isso rende tanto, né? E o quanto é importante fazer essas novas conexões, né? E criando novos laços, né? Porque isso vai aumentando a nossa árvore de relações, de vivências, de experiências, enriquecendo isso, né? Porque eu acho que essa fase da vida é tão importante a gente poder se dar conta de que é possível fazer isso. Muitas pessoas, eu percebo, que chegam nessa fase do envelhecimento e parece que se enxergam meio que sem saída, e por meio do It Avó e do Domingo Açucarado, especialmente do It Avó, tu traz essa inspiração, né, de movimento, de conexão, de projetos, de alternativas, né, que eu acho muito legal, muito bacana. Né? Eu pensava assim, o que eu posso inventar mais? Foi quando eu pensei em 2019, eu vi alguma coisa no Facebook que te desafiava a convidar pessoas para tomar café com você. Há um tempo atrás, lá em 2018, tipo novembro, apareceu assim, convide 12, eu me lembro que 12 pessoas, convide 12 pessoas para tomar café com você. Quando eu fiz, eu copiei. Quando eu fiz, passou uns 2 dias, eu me distraí e tal, tinha 120 pessoas, assim, 120, 160. Eu falei, tô frita. É sério, o que eu faço agora? Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade. Existem pessoas que querem tomar café. E aí é que tá, né? Porque as pessoas têm resistência. Como é que eu vou? Como é que eu faço? E o café traz essa memória, né, olfativa. O café traz essa casa. Já estou sentindo o cheiro aqui. Meu marido até trouxe um para mim, porque eu não resisto ficar sem. Aí o café traz essa memória e ele facilita, né? Porque às vezes, assim, qualquer reunião você fala, vamos tomar um café. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou ter que fazer. Aí minhas filhas falaram, tá bom, mamãe, você vai chamar. Se acontecer de não aparecer nenhuma pessoa, você vai chorar? Eu falei, mamãe, não vai chorar, porque eu vou descobrir na cafeteria alguém que queira tomar café comigo, eu vou pedir para sentar na mesa com alguém. E foi uma surpresa, eu não esqueci os números, porque 12 mulheres foram para o café. 3 ou 4 só me conhecia por causa da internet e outras porque já tinham me visto em alguns lugares. E começou essa coisa de tomar café juntas. Eu faço uma enquete, porque o idoso, principalmente, ele gosta de ser
todo ser humano gosta de ser consultado. Uhum. Mas eu acho muito respeitoso perguntar e não ficar impondo coisas, né? Então, eu escrevi assim, dei 2 opções, sempre dou 2 opções, o horário não pode mudar muito. Dou 2 opções, onde vocês querem tomar, no A ou no B, uma logística muito fácil, lugares muito seguros, para que os maridos, os filhos não tenham medo de expor a sua mãe, a sua avó, com pessoas que nunca viram, em lugares estranhos, claro, de difícil acesso. Então, tem uma logística muito bem estudada para que todos se sintam confortáveis para se arrumar e ir sozinha com alguém. Então, é tudo muito, muito pensado e consultado. A gente faz a enquete, o que ganhar, nós vamos para aquele lugar, para que todo mundo fale, a gente ajudou a escolher e está mais inteiro no passeio, né? Passeio. Porque quando você dá a opção para a pessoa, ela se sente assim, nossa, eu ajudei a escolher, que gostou. Olha só, pequenas coisinhas que fazem. Mas aí, Rosângela, chegou 2020 e chegou a pandemia. E todo mundo foi para dentro de casa, né? E daí eu fiquei bem triste. Tanto é que eu falei não para você, né? Você falou, vamos conversar, Rô? Eu falei, não, mas quem não ficou triste, né? Pessoas assim, pessoas como tu, eu também, que gostam dessa coisa do contato, da conexão, do abraço, a gente sente muita falta do estar na rua, né? Do estar com o outro. Então, é muito difícil esse momento, né? Foi bem difícil. Eu peguei uma agendinha, eu tenho muitos caderninhos, eu sou da mulher do caderninho. E comecei a listar tudo que me impactava. Eu cheguei em 120 coisas. Então, é assim, tudo que me impactava, assim, as mães desesperadas sem saber como lidar com as crianças, com aquele marido que pouco conversa, convive com tal. Aí, o Papa sozinho na praça, alguém cantando na igreja, o uso da máscara, o meu marido aflito com o trabalho. Eu fui listando, eu tenho uma lista fabulosa, e também escrevi uma carta para 2030, que foi sugestão, porque eu tenho aulas online 2 vezes por semana, que agora eu estou na Unifesp, porque é mais perto de mim. Eu comecei a ter muita atividade e ficava longe para mim a USP Leste, que eu frequentava. Uhum. Aí eu solicitei uma vaga que é dificílima aqui, que eu já tinha pedido, consegui uma vaga aqui no meu bairro, que é a Unifesp, e alguém sugeriu, olha que lindo, sugeriu assim, no começo, me ajudou super, e alguém pode ainda fazer. Escrevi uma carta dizendo das sensações que você sentiu, como se você estivesse contando para alguém daqui 10 anos. Em 2020, eu passei por toda essa experiência, tal. Você registra esses sentimentos. Isso dá um conforto, isso dá um alívio, isso faz bem para a alma. E uma segunda sugestão foi um projeto mundial que chama Fotografia Contemplativa. Você sai pela casa com seu celular e fotografa 9 objetos que, de repente, ganharam vida na sua casa. Nessa quarentena, coisas que você não percebia, porque nós ficamos muito em casa, sim, eles ganharam, você começou a olhar para ele diferente. Aquela planta meio largada, aí você faz uma colagem de 9 objetos e posso te mandar o link, e você manda para esse lugar e você vai se surpreender. Você vai se surpreender porque as suas imagens combinam com aquelas outras, porque são os sentimentos que as pessoas foram vivendo nesse tempo. Que interessante. Eu achei bem bonito. E depois comecei também querendo que as pessoas me mandassem vídeos de quanto estava sendo criativa a quarentena dela, porque eu comecei a pensar que foi uma bênção, de alguma forma, foi um grande movimento do mundo.
para que a gente pudesse viver essa experiência tão rica. Doída, ok, doída. Quem perdeu suas pessoas, perdi amigos, não estou vendo a minha mãe que mora no interior, não vejo meus netos, mas tem coisa boa também. E se a gente começar a ter olhos, a máscara me chamou a atenção, porque você parou de falar, você ficou mais silenciosa e os olhos ganharam vida. E eu sempre falei, eu sempre gostei da fala, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Eu gosto muito disso, porque é muito profundo, porque a gente estava muito automatizado. Quando você ganhou esse olho, você fechou a boca, você ficou desconfortável para falar, porque a máscara atrapalha, você teve uma outra possibilidade, que era enxergar, ouvir. O silêncio do mundo ficou bom para você exercitar o ouvido, né? Você começou a ver sons. O menino que vende pão na minha rua, que é sem saída, eu pouco ouvia ele. E hoje eu ouço mais. Porque hoje tá mais silenciosa a vida. Então, você começou a perceber sons. Olha quanta gente ganhou. Olha quanta gente ganhou. Esses pais que tiveram que vir para casa. Meu genro de Porto Alegre começou a criar cidade com o filho dele. Mini cidades fantásticas. Pintar papelão, tudo muito rústico, mas de uma riqueza, com corda. Eram grandes obras colaborativas, né? Então, assim... E as comidas, e todo mundo para a cozinha, e você se descobrindo nessa alquimia louca do prazer de transformar a abobrinha em né? Então, muita coisa boa aconteceu, muita gente escreveu livro, muita gente escreveu... a minha amiga que sonhava ser vó, ficou avó, meu Deus, e não pôde ver o neto. E ela escreveu Canção de Niná. Olha então, por isso que eu falo... Transmutou o amor e a ausência da presença de outras maneiras. Isso que eu falo. Existem tantas formas de amar, ou tantas formas de criar, ou tantas formas de ficar descalça, sentir o chão, né? Olha só, ficar com 3 roupas só a quarentena inteira. É verdade. Você lava um, põe o outro. Verdade. Você sem os anéis, a gente começou a ficar sem anéis, sem batom, sem maquiagem, só passava um creminho para autocuidado. A gente se despiu de tudo para viver essa experiência riquíssima. Então, uma professora de arte da ESPM me pediu para fazer uma foto que falasse da quarentena. Eu peguei a foto do Covid, coloquei na tela do computador e fiz assim, pedi para o meu marido, eu fiz assim para o Covid, como se eu te respeito, porque você me trouxe coisas boas também, sabe? Aí ela vai fazer uma exposição depois. Legal. Eu amei as pessoas nas varandas, né? As varandas estavam abandonadas, as varandas ganharam flores, ganharam coisas, música. Então, se a gente for listar essas 120 coisas, é extraordinário quanto bem ganhamos, quanta coisa aconteceu nessa quarentena. Eu só queria sair viva, porque no começo, claro, você está suscetível, você fala, o meu marido vai buscar pão, vai comprar cigarro, qualquer coisa, eu falo, meu Deus do céu, tivemos que criar aqueles cantinhos de deixar roupa, fazer tudo. Deixar roupa. Mas eu falava assim, se você trouxer para mim e me matar, eu vou ficar muito triste, porque eu quero viver para ver a vida nova. O novo começo, qualquer que seja, eu quero ver o depois, né? O depois. E já estamos no depois, né? Já estamos entrando. Eu penso que nós já estamos numa fase de transição, né, Rosângela? Acho que nós estamos numa fase de transição. E vou te dizer que talvez a gente tenha que viver essa fase de transição por muito tempo, pelo que eu percebo. Porém, nessa fase aí de 2020, eu percebi que você, no It Avó, começou a se tornar mais intimista, né?
porque aí você começou a trazer as tuas coisas, trazer as tuas, o teu cotidiano, teus netos, né? Então, a gente não tinha o que contar de fora, né? A gente não estava mais indo nos lugares. Uhum. Nós tivemos que descobrir, bom, mas tudo que acontece. E foi aí que eu comecei a criar os projetos. Mande um vídeo, mande essas 9 fotos, vamos fazer junto isso. E o estudo também ajuda muito, porque você começa a discutir temas que, de repente, estão mexendo com a cabeça das pessoas e tudo. Então, a gente acaba vindo para esse mundo mais nosso, né? Ficando mais introspectiva, assim, claro, né? Sim, sim. E aí, queria começar a falar das tuas lives, né? Como é que foi fazer essas lives? Como é que tu começou? Como é que veio a ideia? Como é que tu escolheu as pessoas? E que tu contasse um pouco mais, né, desse roteiro delas. Como é que foi realizar isso? Assim, por comodidade, eu comecei com meus netos. Eu falei, vamos experimentar em casa. Primeiro... Vamos experimentar com o conhecido, né? Mas eu criei... Primeiro, eu chamei de Olhares por causa do que eu já tinha descoberto. A inspiração foi a máscara e o novo olhar. E eu comecei a pensar que todo mundo quer trazer informação para o idoso, quer colocar em nós, ensinar e mostrar. Tarará. Aí eu falei assim, tá, aí eu gostaria de ter outro olhar. Como que as crianças enxergam os avós, enxergam esses velhos? Então, eu criei umas 30 perguntas, possíveis perguntas. Comecei a pensar em situações que nós poderíamos inventar, porque a criança ela tem uma imaginação muito linda, né? Aí eu falei assim, eu vou criar umas situações e quero ver como ele sai nessa. E foi riquíssimo, eu abençoada. Eu agradeço ao Espírito Santo que, me deu essas ideias, porque nós não temos nenhuma. É só porque a gente precisa se colocar, fazer momentos de silêncio para que as coisas venham, né? Até nisso eu acho que o silêncio é muito favorável. Aí eu chamei minha primeira neta, foi a Catarina, que inventou a maravilha. Eu também pensei que bastava 30 minutos, porque a criança se cansa, ou a gente pode partir para coisas não... Então, eu estabeleci que seriam 30 minutos. Achei importantíssimo isso, porque fica com aquele gosto de quero mais, né? Eles sempre falam, queria falar mais um pouquinho. Isso é gostoso também, né? E eles se surpreenderam. Muitas crianças me falaram, nunca ninguém perguntou para mim, senão eu teria dito. Então, eu tive coisas muito lindas. Então, comecei... Tu acha que essa declaração, nunca ninguém me perguntou isso, tem a ver com o fato de que a gente subestima as crianças? Talvez a gente queira tanto dar conselho, ensinar. A gente tem essa programação, que nós temos essa responsabilidade de criar boas memórias, de tudo. Esquece que o bem mais precioso é a troca. É a troca. Se eu perguntar qualquer assunto que você perguntar para uma criança, ele vai ter uma resposta genial, né? Então, eu acredito que talvez seja essa programação, essa responsabilidade de ser essa avó exemplar e tal, que nos tira essa possibilidade da brincadeira, de sentar no chão. A gente faz uma brincadeira deliciosa que eu amo. Cada um faz um traço para o outro. A gente, antes de dormir, ela faz um risco no papel, cada um ganha um sulfite, tem que usar os dois lados para não acabar com a árvore do planeta. A gente sempre tem uma coisa de responsabilidade, né? De ser crianças que não jogam papel fora. Então, a gente faz um traço.
Aí a gente fala, bom, e a gente vai fazer o quê com isso? Aí eles falam, vamos criar uma cidade? E assim, em 4 minutos, tá? Porque também tem que... Criança gosta de limite, criança gosta de escolher, né? Não deixa a criança largada assim. Não quero entrar nisso, mas eu gosto dessa coisa. E a gente descobre riquezas absolutas, porque você fala, eu dei um risco, eu dei um sinal de igual para uma criança, virou trilhos do trem fantasma da Floresta Negra, sabe? Uhum. Então, brincar, perguntar, fazer comida junto, qualquer coisa que seja lúdico, que seja prazeroso. Então, uma boa conversa é prazerosa, porque aí você fala assim, tá, e como que você resolveria isso? Né? A vovó está com um problema assim, como você resolveria? Eles estão tão limpos, eles estão tão pouco estragados, porque a gente já se estragou com tanta coisa, que eles têm sacadas muito brilhantes, né? E as conversas iam bem por isso, porque eu descobri assim, olha, a criança falou, a gente criou uma situação que ele precisaria mandar os velhos embora da empresa. A criança falou assim para mim, como assim eu vou perder uma parte da minha empresa? Porque ele me ajudou a construir. Quando que uma criança de 9 anos fala isso para você? Uhum. Outra criança me falou assim, eu pedi assim, você já saiu, encontrou um senhor que te inspirou, que te deu alegria e tal? Sim, o senhor que jogava tênis na praia com os netos, não sei o quê. Não, sim, o porteiro do prédio, o seu fulano que... A criança percebe, a criança entende, a criança enxerga muito mais que nós. Porque ela tá pouco viciada, ela tem olhos puros, ela tem esse olhar que vai além do nosso. Porque você já lê de cara, já dá um rótulo, né? Infelizmente, a gente faz isso, né? É quase que uma defesa, ou sei lá, você se previne, você dá um rótulo, pronto, acabou. Eles não dão rótulo nenhum, né? Porque eles estão abertos para conhecer. Então, eu tive uma criança que me matou de susto, que falou assim, eu falei, e eu sempre perguntava, você quer me fazer uma pergunta? Né? Porque eu falei, não vou perder a oportunidade. No final, você fazia isso, né? Você perguntava, né? Você gostaria de fazer uma pergunta para mim? Aí um ou outro perguntou, uma falou assim, por que você é tão feliz? Eu quase caí da cadeira, porque eu não estava preparada. Né? Você não está preparada. De repente, você se... Aí eu... Ai, meu Deus, né? Aí não dá muito tempo, graças a Deus, porque aí você tem que ser espontânea. Eu falei que eu pratico gratidão, que eu realmente pratico há muitos anos, que é perceber todo o bem que eu ganho o tempo todo, né? Qualquer que seja. E aí ela ficou assim, claro, porque era uma criança um pouco menos, com uma condição menos do que alguns outros, e ela achou que talvez eu dissesse qualquer outra bobagem, né? Que eu poderia dizer sim, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tudo, sim. Né? Eu até falei também, além de fazer, eu agradeço porque eu tenho família, porque eu tenho casa, porque eu tenho tudo, porque eu gosto de viver, porque eu gosto das pessoas e tal. Mas olha só como é rico quando você se propõe a fazer rodas de conversa. Então, eu gosto muito do intergeracional. Eu acredito muito nessas conversas frescas, assim, tranquilas, dessas abordagens comuns que você chega num café e tenta fazer amizade, e a criança é muito... A gente sempre quer muito tocar a criança, hoje em dia menos, porque a gente morre de medo. Não podemos tocar ninguém hoje em dia, né? Nem criança, nem adulto, nem idoso, enfim. Nada. Mas, assim, se a gente, quem sabe, começar com uma coisa de fazer rodas de conversa, de criança com mais velhos, para a gente criar essas memórias ou para descobrir tudo isso, eu acho que a gente vai ganhar muito. Porque eu acho, Karen, nós não estamos vivendo mais à toa. Eu acho que tem uma inteligência superior que fala o seguinte, eu vou deixar você viver mais, mas você se compromete comigo a ser inspirador, a ser. Então, eu acho assim, que a sua presença seja inspiradora, né? Que a sua fala, que qualquer coisa, não precisa ser
você ter uma universidade famosa, uma fábrica, alguma coisa. Que você, pessoa, possa impactar, que possa ser uma inspiração para alguém. Porque, para que você está aí vivendo? A troco do quê, né? Por que você vai ganhar mais vida? Para acumular coisas? Para cuidar das nossas pessoas? Ok, muito bem. Mas, assim, que seja um projeto nosso, assim, qualquer coisa que eu disser, como o Domingo Açucarado, que eu punha um lençol e que ele pudesse tocar alguém, que fosse um. Tanto é que eu tenho um super compromisso, eu sou disciplinada com a minha página. Onde quer que eu esteja, eu posto, porque eu penso assim, pode fazer falta para alguém. E faz, com certeza faz. Essa é a sua responsabilidade, porque você abriu uma lojinha de ideia, né? Eu brinco que é a lojinha de ideia. Você abriu uma lojinha de ideia, as pessoas passam por ela todo dia, pode até não parar para dar um like, não importa, ela pode ter sido, e aquela coisa pode ter feito diferença no dia dela, né? Que foi aquele respiro, aquele alívio que provocou, fez a diferença, né? Faz, porque desencadeia uma ideia, um projeto, um sonho, te traz para alguma coisa, né? Qualquer que seja. Comunicar é muito sério, né? E essa escuta que tu fizeste, porque não foram só crianças com quem tu conversou, né? Tu sentiu diferença entre conversar com a criança, conversar com o adulto? Tu achou que a escuta fluiu melhor? Ou, enfim, sentiu alguma diferença? Eu não senti, me deu prazer igual, porque os adultos, de novo, eles traziam os avós, eles traziam as memórias, eles tinham gratidão por aquela avó que é tão presente na quarentena dele, aquela pessoa que inspira ele porque tem autonomia, né? Até as crianças falaram, porque na Europa é mais comum as pessoas saírem com seus andadores, com cestinhas, com o cachorrinho dentro, e eles fecham a cestinha, põem no carro, saem dirigindo. Então, eles falaram da autonomia. Então, nós temos uma criança que se inspira, que deseja ficar velho, sim, porque ninguém me disse que não gostaria de ficar velho. Ninguém deles. Eles querem, sim, ter uma velhice. Eles querem, sim, eles se inspiram, sim. Eles têm memórias muito felizes de idosos e tudo. E eles comentam que teriam nas suas empresas pessoas mais velhas, porque talvez o que falta é alguém falar assim, porque ficou assim, ó, velho ficou mais de 60, 65, aposentou, acabou. Não, aí apareceram os novos velhos, que somos nós, com vitalidade, com desejo de continuar participando e tudo. Então, a gente precisa mostrar para o mercado que somos muito ativos, que temos muito para colaborar, aí a função é nossa também, não é só de lá para cá, tem que ser das duas partes. Então, os adultos, foi lindo também, porque eles tinham toda essa referência de avó. Alguns, sim, não querem ter muitos filhos, ok, mas não importa, porque a vida muda, né? Sim. Mas, a vida muda, não dá para fechar a questão, né, com 12, 13 anos. Mas me apareceu um fato bem bonitinho que eu queria comentar com a Sessentônica. O valor da rádio na vida das pessoas. Foi lindo. Eu conversei com uma garota que tinha saído do Chile, mudou para a Bélgica, ela tem 12 anos, e ela, na nossa conversa, ela falou, eu sinto muitas saudades de ouvir rádio com meu avô. Eu morava... olha só, eu fiquei tão emocionada, porque a rádio mexe com o meu emocional. Uma, porque um dia eu tive uma experiência, e outra, porque eu acho que rádio é tão democrático, né? Verdade. Ele pode estar em todos os lugares do mundo. Meu pai não conseguia dormir, ele tinha um rádio que ele ficava no ouvido, ouvindo. Então, rádio, para mim, é uma ferramenta valiosa. Que sorte que também voltou o podcast, não importa. É uma forma de estar nos lugares e poder ouvir, né?
mas a rádio tem essa missão tão eterna, que é falar com todo mundo em qualquer lugarzinho do planeta. Sim. Tem alguém com o seu radinho na bicicleta, Sim. né? Sim. Então, que bênção que esse veículo não vai embora, né? Ele se reinventa, né? Ele se reinventa. Hoje, nós estamos aqui pela internet, numa rádio web, ou pelo meio do podcast, que é uma outra forma, mas ele continua. Né? E ele tem um papel valiosíssimo, porque eu achei bonitinho a moça contar que tem alguns alertas assim, em alguns países que fala, sumiu fulano. Eu adorava anunciar os aniversários que aconteciam, os nascimentos que aconteciam nas fazendas. Eu amava aquilo, porque era a forma de celebrar a vida. Alguém lá na fazenda tal anunciava, né, pela rádio. Então, assim, a rádio é muito importante. Você vê como crescem as rádios nas comunidades, nas periferias, que é a forma que eles têm de solicitar cesta básica, por exemplo, de criar algum movimento urgente, de comunicar algum... As rádios comunitárias são muito fortes, né? São muito fortes, então, que sorte, né? Que tudo... Eu acho que nós estamos num momento maravilhoso. O mundo está perfeito, porque, assim, Deus sempre falou, tudo está aí para vocês. Tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu insisto nisso. Então, que a gente possa saber aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, né? Que a gente tem na vida de usar tudo que está aí para nós. E eu acho tão bonito saber que todos podem, que não tem depende só de você. Você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, estudar o que você quiser, mas você tem que querer muito, né? Porque tem de todo tipo em todos os lugares. E eu acho que o mundo está num momento espetacular. Não que eu negue... Apesar de nuvem de gafanhoto... não que eu negue... Não que eu negue tudo, por exemplo, eu falei assim, olha uma coisa que me impactou, quando começaram a colocar torneirinhas para os indigentes do centro da cidade lavar as mãos. Aí eu falei, olha só, o mundo precisa de uma chacoalhada para que mais pessoas tenham coisas, como as pessoas ficaram solidárias, como os jovens começaram a querer ajudar os outros. Aconteceu uma rede colaborativa muito bonita, que pode continuar ou não, mas já tivemos uma experiência que dá certo. Você com as suas campanhas todas, quer dizer, o mundo pode tudo o que quiser, mas assim, precisa ter essa força de gostar do outro, de gostar de viver, de querer um mundo melhor. Bom, depende de cada um. Meu pai falava assim, cada um preste a sua conta. Eu achava isso lindo. Rosângela, deixa eu te perguntar. Na tua conversa, você montava um condomínio também, né? Sim. Eu achei muito legal. Cada criança ia lá e sugeria, né? Adendos a esse condomínio, como é que montaria. Como é que ficou esse condomínio? Alguma coisa te surpreendeu nesse condomínio? Olha, eu comecei pelas crianças e eles criaram festas nos condomínios. Aliás, vamos esclarecer que era um condomínio para pessoas 60 a mais, né? Então, as crianças que sugeriram e que montaram, né? Cada criança com quem tu conversava, né? Elas iam sugerindo. E o melhor que construir o condomínio, com todas as coisas que eles colocavam no condomínio, morar junto ou não, trazer coisas de casa ou não, né? Porque a gente comentou sobre tudo isso. Você vai trazer, vai poder morar rico e pobre, porque nós teríamos, um deles tinha cotas. Era um grande empresário que tinha casas maiores, casas menores, e ele sugeria, olha, foi maravilhoso. Um garoto falou o seguinte, eu falei, vocês vão contratar uma cozinheiros para ter uma cozinha comunitária? Não, eu acho que a gente podia conversar com eles, sempre, em todas as opções, eles iam consultar. Eu achei isso muito legal. Eles valorizando a autonomia e a independência
do velho, né? E isso aconteceu em diferentes momentos. Numa festa que precisava decidir o bolo, teria um bolo para as crianças e um para os velhos, eles seriam consultados. A menina da Bélgica ia consultar as pessoas. Os condomínios teriam rodízio de famílias cozinhando. Olha, 12 anos. Um garoto, 13 anos, um garoto sugeriu que se fizesse rodízio, um consenso, e eles cozinham. A família 2 cozinharia um dia. Olha até que ponto. Outra coisa que sugeriram foram condomínios com pistas para andar ao ar livre, momentos de ar livre. Sugeriram varandinhas, porque se eles não pudessem descer, eles tomariam sol. Olha. Eles pensaram em coisas que a gente, mirabolante como quer fazer, com todas a parafernália, como eu digo, estamos muito poluídos, então a gente não consegue ter a inocência da criança, que ela é prática, simples, né? Ela encontra soluções muito fáceis, né? Que mais que eles falaram? Eles fariam uma festa. Que festa você faria? Eu pensei em qualquer uma. Sabe o que eles sugeriram? Natal, porque eles estariam longe das suas famílias. Como ele tem uma nova família, ele ia ficar feliz no Natal. Foi outra surpresa que eu tive. Festa, porque Natal, na sua cabeça, você só pensa que tem que tirar o velho de onde ele está e levar para a família. A família quer? A família quer? Eu que tenho mãe e 3 irmãos, Natal e Réveillon, a gente em outubro já começa a sofrer. Porque assim, e os meus filhos? E onde eu vou? E eu não sei o quê. E aquela dor que vai angustiando a gente. Então, assim, eles pensam simples. Não! Agora eles têm uma nova família. Eles vão ser felizes lá. Olha só. E outra coisa que eu gosto muito dessa história alguns morariam nos condomínios, sim. E eu já vivi uma experiência dessa, que eu fui num colégio mais sofisticado de São Paulo para saber sobre um desses condomínios. Eram crianças de 9 a 13, criando projetos para nós. Eles consultaram seus familiares e chegaram à conclusão que criariam um condomínio. E nesse condomínio dessa criança muito abastada, com muitos recursos, eles comentavam da felicidade do grupo, de que os avós deles poderiam morar naquele condomínio, 5 crianças, levariam os seus avós para morar nesse condomínio, eles seriam amigos, começariam um novo relacionamento. Sim. Então, tem um mundo muito bom para acontecer aí na nossa frente. Eu vi também que você conversou com uma moça da Flórida, exatamente sobre residenciais de lá, porque a Flórida é super, enfim, ela é um paraíso, né? O paraíso foi até a página 3, porque quando ela foi falar da saúde, eu já tinha conversado, eu já tinha sabido de alguns outros condomínios, da Bélgica também, que são residenciais fabulosos também, com toda a infraestrutura. A menina vai no médico lá, a menina vai num atendimento médico dentro desse condomínio e ela se encanta com tudo que vê. Mas a da Flórida, como é o paraíso todo mundo que sai do norte, de Nova York, tudo desce para morar em Aventura, aquelas cidades deliciosas que tem ali perto. E eu achei muito interessante, porque ela falou que queria comprar uma casa, né? Mas era proibido. Casas só para maiores de 55 anos, com valores muito interessantes. Isso, o valor é valor, qualquer lugar do mundo. Com valores muito sugestivos, infraestrutura muito linda, tudo muito lindo. Eu me lembro de ter passado num passeio que eu fui lá, e ter visto a minha filha falar que tem umas casas fabulosas, só não sabia que era para os 55 mais. E me falou dos cardápios também, né? Dos valores de restaurantes, que querem sim trazer os idosos com 50%. O pai, aqui em São Paulo eu já fui em alguns,
o pai e a mãe pagam 50% do valor, o filho paga R$ 50 por um prato, o pai só paga 25 pelo mesmo prato, porque eles querem facilitar, trazer esses idosos para os seus locais. Ninguém perde, porque se você pensar que o seu filho paga 100, eu pago 50, mas você vai ter essa constância no seu restaurante, pensa comigo, vai facilitar essa vinda dessas famílias todas, você vai criar vínculos com o teu comércio muito melhores. Fora que também os condomínios tendo casas tão especiais, todas iguaizinhas, né, todas lindas, com preço igual, você tira um pouco a diferença de classe, todo mundo fica confortável naquele ambiente, e aí cada um vai ser maravilhoso por ser quem é e não pelo que tem ali, né? Exato. Então, eu acredito muito esses modelos vão acontecer sim, se Deus quiser, no Brasil. Conheço muita gente que já está criando esses condomínios, co-living, co-housing, não sei o quê, esses condomínios todos. Eu tenho fé que o brasileiro vai... Porque nós precisamos aliviar nossos filhos. Esse é o ponto. Quando você fica Você já tem planejamento para assim, você e teu marido, vocês têm algum projeto? Vocês pensam assim, nós vamos para uma casa, um condomínio, quando nós não tivermos mais condições de morar aqui? Como é que vocês já pensam em algo assim? Como pela pesquisa do mercado, o marido morre antes, né? Existe? Não. Ai, coitado do outro. Não. Por todas as... vamos falar de mundo. Por todas as pesquisas que a gente vê, existem mais mulheres, acho que são 52%, 54%. As mulheres resistem mais... A velhice é feminina, né? Isso aí é fato. A velhice é feminina. O Brasil é feminino. O Brasil é feminino. O Brasil é feminino. Então, muitas vezes a gente brincou e eu falava assim para ele. Ele fala, se eu morrer antes, você está frita. Eu falo, estou frita nada, porque eu já tenho meu projeto. Vou trazer estrangeiras, meninas que querem morar no Brasil, porque como a minha filha foi morar com famílias no exterior, eu acredito que é um modelo que sempre vai dar certo. Aí eu falei, vou trazer meninas para morar aqui na minha casa. Aí ela me faz companhia, eu faço companhia para ela, e a gente pode ainda pagar o condomínio, sabe aquelas coisas práticas e tudo? Sim, sim. Aí eu falo para ele que se eu ficar com Alzheimer, qualquer coisa, eu quero ir para uma instituição, porque é muito sofrido, e você numa instituição pode ter todos aqueles... o acompanhamento, todos os cuidados, né? Especializados. Eu tentei levar minha mãe para uma casa, eu quase fui, né? Quase que me mataram, porque eu tive a ideia, eu sou a filha mais velha, mas a gente tem que passar por todas as experiências. E eu fui, sim, numa casa, fui com ela. Primeiro foi aquela conversa dolorosa de sentar e falar, mamãe, assim, 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 assado. A gente sempre trabalhou juntas. Ela entendeu, foi e tal, mas não deu certo. Não, Deus tinha outros projetos para nós, mas eu vivi a experiência de levar minha mãe com os meus 2 irmãos numa casa de repouso para conhecer. Bom, mas hoje ela vive com cuidadores e tal. Mas a gente conversa sobre... É melhor ter uma assistência. Meu sogro, minha sogra foram... Então, não é uma coisa estranha. Eu te pergunto porque esse é um assunto que normalmente é tabu, né? É um tabu para as pessoas. Elas meio que deixam as coisas acontecerem e aí não conversam com o companheiro, não conversam com os filhos e as coisas meio que vão acontecendo e aí, quando acontece, também a comunicação pouco se dá, né? Eu fui participar de um festival de morte, Viver e Morrer, que é um festival infinito que aconteceu em São Paulo ano passado, e foi muito interessante, porque eu já tinha um dia, eu já tinha pedido à minha neta para desenhar meu velório. Eu falei assim, Catarina, vamos pensar com a vovó? Eu vou falar com você, Catarina, porque a mãe
a sua mãe ou a Fernanda, a titia, não vão gostar muito dessa conversa. Vou conversar com você sobre como a vovó quer ser enterrada, como quer ser o velório, já que tem. Eu detesto essa história de velório. Eu falei assim, vamos desenhar esse velório, as flores. E ela falou assim no final, você vai assinar isso, né, vovó? Você me prometa. Não me comprometa, não me comprometa. Não fui eu que inventei isso. Quando eu falei no festival Infinito, que a gente fala sobre morrer, né? Que a gente já tem que preparar, fazer o testamento vital e ser prático, ser amoroso com quem fica. É diferente. É você fazer de tal forma que quem fica bem. Não tem aquele sofrimento atroz de viver aquela coisa. Sabe que eu também, eu já contei, já falei para minhas filhas até a trilha sonora que eu quero. De verdade, não é? Porque isso é cuidado com quem fica. Porque a gente já viveu, a gente sabe o tanto que é horrível. Eu falei para ela, aquelas cadeirinhas do lado, não quero nem pensar. Sabe, para você... Querida Rosângela, se passou 1 hora. Ai, esse papo já se foi 1 hora. Ai, meu Deus, desculpa, não deixei você falar. Mas não era para eu falar. Amada, muitíssimo obrigada essa conversa. Muito obrigada. Eu adorei. Eu nem sei se falamos tudo que a gente se comprometeu a falar, mas a gente... Eu acho que vai ter muita conversa. Acho que tem que ter mais uns 2, 3 sessentônicas para a gente conversar. Podemos... Foi uma delícia. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo convite, pela confiança de me ceder 60 minutos para eu falar o que eu quiser. Obrigada, Rosângela, por essa 1 hora preciosa na tua companhia. Tá, minha amada? Obrigada. Beijos para todos. A cada sessentônico que esteve conosco nessa conversa deliciosa com a Rosângela. Obrigada, Mari, que esteve lá no estúdio da Rádio Supersônica, aqui com a gente, nos ajudando a fazer acontecer esse programa de hoje. Curtam lá Rádio Supersônica no Face e no Insta. Curtam lá a Sessentônica no Face e no Insta. Muito obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem, quarta-feira, dia 8, conto com a companhia de vocês quando a gente vai falar sobre o envelhecimento LGBT, características e desafios, certo? Um grande beijo, boa semana, dias maravilhosos e luminosos para vocês. Beijo grande. Obrigada. Tchau. Obrigada, amada.